Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje, encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, né? É só olhar para o casal mais bonito do Brasil, Apóstolo Agenor Duque e a Bispa Ingrid Duque. Uma alegria estar aqui mais uma vez, meu amigo, meu irmão, meus amigos e meus irmãos, né? De longa data, já tem 16 anos. Estou ficando velho. Glória a Deus. Isso aqui não é um congresso comum, é um encontro de vasos. Tem algum vaso aí? Então abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia. Já senti Jesus aqui, já fui abençoado aqui, e eu tenho certeza que coisas grandes o Senhor ainda fará nessa noite. Você vai ver o que Deus vai fazer aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, é o textuário de quem é pentecostal. Não é Johnny do Fogo. Está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem crê no texto, diga: eu creio. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém ainda. Isso, agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos. Há dias esta igreja se tornou a capela do avivamento na capital paulista. Estamos indo para o encerramento da festa. Alguns estão cansados, alguns vieram todos os dias em todos os cultos, e é natural que o corpo físico esteja cansado, mas eu sinto que ainda, Senhor, há um espaço no estômago espiritual deles para comerem mais uma porção do maná que o Senhor vai revelar nesta noite. Senhor, eu estou aqui numa unção terrível. Estou pregando desde domingo passado, todos os dias de maneira ininterrupta. Só esses últimos 4 dias eu preguei para quase 50 mil pessoas, e o céu ficou baixinho, meu Pai. É o encerramento deste carnaval. Enquanto as pessoas se entregaram ao mal, nós nos entregamos às suas mãos, Espírito Santo. A tua palavra diz que o melhor vinho fica para o último dia da festa, Senhor. Então eu estou aqui nesta fé, nesta expectativa de que na medida em que eu estiver pregando, o Senhor vai curar, batizar com o Espírito Santo, libertar, levantar, usar e entregar dons espirituais. E antes que eu comece a pregar, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de São Paulo, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Aleluia. Sinto Jesus aqui. Eu vim pensando no que pregar nesta festa, neste reduto que ainda é um reduto de remanescentes.
de homens e mulheres que não se entregaram ao espírito da modernidade, que acreditam que mesmo em uma igreja tão linda como essa, a simplicidade do espírito é o que importa. Todas as vezes que o pastor Agenor, o apóstolo Agenor me convida, eu fico com o coração batendo forte, porque ele não precisa de mim. Ele tem um programa de televisão, ele tem os maiores pregadores do mundo, está aqui, trouxe uma pregadora americana, mas sempre que ele me liga, eu fico extremamente feliz, porque ele reconhece que ainda há alguns da casa, alguns filhos, que ainda amam essa presença linda e doce do meigo Espírito Santo. O congresso tem uma proposta, é fogo de avivamento. E o que é avivamento? Avivamento é uma inflexão do verbo avivar. E o que é avivar? Avivar é ressuscitar, é trazer à vida o que está morto, é despertar aquele que está dormindo. Então só há uma proposta neste culto: é que você seja desperto, que você seja ressuscitado, que você saia daqui diferente da forma como você entrou, acreditando que o seu Deus é o mesmo do passado, que operou ontem, vai operar hoje, e vai operar quando você sair por aquelas portas e voltar para sua casa, para sua cidade, para sua congregação, para sua paróquia. Só que escute, porque eu vou liberar uma profecia. Quando você voltar para o seu reduto, para o seu ministério, e o próximo culto em que você estiver pregando, e na ausência de uma mensagem nova, você se apossar de uma pregação antiga, não se assuste e não se espante com o que vai acontecer. As pessoas vão ouvir como se estivesse ouvindo pela primeira vez uma revelação extremamente profunda. Isso será um sinal para você, porque você vai entender que Deus fez algo diferente na sua vida. Você vai pregar a mesma coisa, mas é como se você estivesse trazendo algo que eles nunca antes ouviram. Alguém toma posse dessa profecia? Então pega, põe aqui dentro do coração, e não dá um grito agora não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Eu prego há 30 anos, e há 30 anos prego sempre com o auxílio do poder do Espírito Santo. Eu sou um pentecostal, e sou pentecostal raiz. Sou pentecostal daquele que acredita em todas as manifestações do Espírito Santo. É bem verdade que nos últimos anos eu tenho visto muito pouco as grandes manifestações que eu já vi um dia. Eu cresci vendo coisas que contar para a geração mais nova pós-pandemia vai soar para eles como se fosse mentira, ou como se fosse uma lenda. Mas aqueles que são tão velhos quanto eu, têm a mesma experiência que eu, sabem do que eu estou falando. A nossa geração viu coisas, ouviu coisas e sentiu coisas que parece que desapareceram com o passar do tempo. Aqui na minha frente está um jornalista de uma revista chamada Avivamento, o Ismael. Quantos congressos o Ismael cobriu, quantas fotos ele tirou de pessoas arrebatadas no chão. Não eram caídas no espírito apenas, não era alguém que adormeceu ou que foi nos braços do Senhor. Eram pessoas que tinham os seus sentimentos, que tinham o seu espírito tomado. A sua atenção era retirada da terra. Essas pessoas faziam uma visita por um outro mundo, um mundo que existe, mas que parece que muitos poucos de hoje têm acesso a ele. Essas pessoas, depois de horas, voltavam. Alguns voltavam aos prantos, outros voltavam e não falavam com mais ninguém. Na minha cidade aconteceu. Num congresso de jovens, Deus tomou a regente da mocidade, a irmã Maria. A Maria ficou 6 horas arrebatada no chão. Deus tomou os sentidos dela, e o Senhor levou ela para uma dimensão tão grande que, com o passar dos momentos que ela estava caída no chão, nós vimos como se ela estivesse morrendo. Nós vimos a cor da pele dela mudar, os lábios dela ir ficando brancos, até que nós começamos a falar: Jesus, devolve, devolve, porque eu acho que ela não volta mais. E quando foi 2, 3 da manhã, a Maria voltou. Ela voltou aos prantos e aos gritos. Ela não quis falar com ninguém, levaram ela para casa. Ela passou 3 meses com pessoas tendo que dormir do lado dela, porque a família ficou com medo. Ela desistiu de viver essa vida. Ela não queria mais comer, não queria mais beber, não queria mais nem ir para o trabalho. Ela só chorava. Até que um dia ela resolveu abrir a boca e contar o que ela viu, contar onde ela foi. E ela disse: esta vida perdeu sentido para mim. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir para aquele lugar onde eu estava. Eu quero caminhar naquele lugar que eu caminhei. Eu quero estar ao lado daqueles com quem eu estava. E ela falou para nós sobre a existência do céu e do inferno. Ela trouxe mensagens profundas.
A minha geração viveu isso. A pergunta que eu faço é: o que aconteceu? Jesus mudou. Ele não tem mais interesse em nos dar esses poderes sobrenaturais. A proposta deste congresso é falar sobre o despertar dos dons. E eu acredito que os dons do Espírito Santo não desapareceram. Eles foram interrompidos. Mas quem sabe, nesta noite, a gente não consiga encontrar aqui meia dúzia de homens e mulheres capazes de tocar o coração de Deus e Deus destravar. E Deus fazer cair sobre nós uma cachoeira de dons do Espírito Santo. E quando você sair daqui e atravessar as portas desta igreja, o céu caminhar sobre você, a sua sombra levantar paralíticos, os seus olhos enxergarem aquilo que os olhos normais não veem mais, e a sua boca falar coisas que a boca normal já não fala. Alguém acredita nisso? Alguém deseja isso? Então pega isso, coloca no seu coração e dê mais um grito de glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2 está o nascimento da igreja. Está ali o início de como o Senhor tinha um modelo de igreja que Ele queria que o mundo conhecesse. Ali está o nascimento da igreja de Cristo. O apóstolo São Paulo, inúmeras vezes em suas cartas, disse a alguns outros irmãos: quisera eu ter estado convosco nesse Pentecoste para comemorarmos na grande festa. Que festa? A festa da inauguração da igreja. A igreja, como conhecemos, teve início em Atos dos Apóstolos. Ela nasceu debaixo de um barulho forte. Ela nasceu debaixo de uma glória fantástica. Ela nasceu debaixo de sinais, de prodígios e de maravilhas. Ela nasceu com visões. Ela nasceu porque ela ficou na expectativa de que Cristo cumpriria o que Ele havia falado: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Foi assim que a igreja nasceu. Como a igreja nasceu debaixo de visão, debaixo de graça, de glória, de sinais, ela deveria ter mantido esta chama acesa. Só que manter a chama do Espírito acesa não é fácil, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, é contra espíritos da maldade, principados, potestades, hostes malignas. A nossa luta não são com esses demôniozinhos que eu chamo de demônios kamikazes, que de vez em quando se manifestam no culto para chamar a atenção. A nossa luta não é contra Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, demônios que são aqui territoriais, brasileiros. Se for dos Estados Unidos você não encontra eles, lá tem outros nomes. Não, a nossa luta não é contra essas coisinhas pequenas. A nossa luta são contra principados de verdade. Principados capazes de paralisar anjos, de amarrar entidades como os anjos, que são entidades santas. Você deve se lembrar do livro de Daniel, que depois de orar por 21 dias, o céu se abriu diante dele e desceu Gabriel, um dos anjos primários, um dos príncipes. E foi Gabriel que contou a história dele: a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas eu não consegui chegar perto de você, porque o príncipe do reino da Pérsia me prendeu. O dia que eu li isso a primeira vez, eu fiquei assustado, porque os meus professores de escola dominical e os meus velhos pais falavam que não tem demônio capaz de prender um anjo, que anjo é extremamente mais forte. Se é verdade, por que Gabriel ficou preso por 21 dias? Existem espíritos, existem potestades que mandam em territórios. Eles mandam em países, mandam em estados, eles mandam em cidades, eles mandam em bairros, eles mandam em ruas, eles mandam em famílias. Essas entidades ficam escondidas, e elas só se manifestam quando algo as provoca, quando aparece no meio do caminho alguém que tem uma autoridade diferenciada, porque a igreja está acordada, porque a igreja brasileira está desperta, porque existem homens e mulheres que acreditam que é possível ser para frente sem deixar Jesus para trás, que é possível ser moderno sem ser mundano, que é possível ser luz nas trevas. Enquanto tem meia dúzia de crentes neófitos dizendo: olha lá, também ela foi no carnaval. Ô, seu Bocó, ela pelo menos teve coragem no carnaval invocar o nome do Deus dela. Jesus levantou cada um para uma missão. Se a sua missão é para falar de Jesus na praça pública, vá lá e fale. Se Jesus levantou alguém para falar entre artistas, deixe ele usar aquelas pessoas lá. Ele me levantou para falar do parlamento.
E há 13 anos atrás, quando eu fui falar que eu ia desviar, que eu ia perder a fé, que a igreja brasileira ia perder um profeta, 13 anos depois as pessoas dizem: não, ele é o nosso profeta lá dentro. O que muda as pessoas não é o ambiente, é o caráter da pessoa quando é fraco. Ei, o Egito nunca mudou José. Babilônia nunca mudou Daniel. Foi Daniel que mudou a Babilônia. Foi José que mudou o Egito. Deus vai usar a sua vida para mudar a sua cidade. Não, a minha proposta para você nesta noite, enquanto eu prego, é que Jesus desperte um dom em você. Mas esse dom não vai ser um dom com D minúsculo. Não é um dom que você recebe aqui e perde ele ali. Vai ser assustador. Eu vou usar palavras que vai chocar você. O que Deus vai te dar vai ser terrível. Pergunte por quê? Porque você vai ficar com medo de se olhar no espelho. Alguns de vocês vão receber nomes depois dessa noite. E não se assuste nem se escandalize. Irão te chamar de bruxo. Irão falar que você é um feiticeiro. E deixe falar, não importa o que falem, desde que fale de mim, me ensinou a minha velha mãe. Deixa as pessoas virem e ver. E aí alguns feiticeiros de verdade vão lá te encarar. E aí é a hora de você mostrar qual é o Deus de verdade. Porque o Deus de verdade vai derramar fogo. Aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o Senhor pegou homens e mulheres normais e os transformou em anormais. Existem dois tipos de crentes: o normal e o anormal. Pregar para um crente normal é muito chato. Ele só acredita no que é racional. Ele só compreende naquilo que a mente dele não tem que fazer um exercício mental para acreditar. Você fala e ele diz: é verdade. Quando você fala alguma coisa mais profunda, mais poderosa, ele faz assim: será? Tem que estudar, tem que ler primeiro. É sério, tem lugares que eu vou pregar, as pessoas ficam com a caneta no papel anotando. Eu fico só olhando, elas não abrem a boca para respirar, para dar glória a Deus, nada. Aí eu volto naquela mesma igreja 2 meses depois. Aí vem a pessoa: pastor, aquele dia o senhor pregou uma mensagem. Eu anotei tudo que eu não acreditei. Eu fui para casa, passei a madrugada no Google, fui ler os livros que o senhor citou, e não é que era verdade. Glória a Deus hoje. A criatura levou 2 meses para dar glória a Deus. E lá na mesma igreja tinha um crente que só tinha 2 dentes da boca: o zagueiro e o atacante. Ele era analfa de pai e beta de mãe, não tinha cultura nenhuma. Mas tudo que eu falava ele gritava: eu creio, é meu, fala a Deus, eu recebo. Enquanto o outro levou 2 meses para acreditar, aquele já estava 2 meses na frente dele, operando nos dons com o Espírito Santo. É disso que eu estou falando. Eu não vim pregar para os normais. Os normais que não quiserem me ouvir, a porta da rua é serventia da casa. Mas se tiver algum crente maluco aqui, um obreiro doido, alguém que acredita no sobrenatural, vem comigo, vem comigo. Meu Deus, meu corpo arrepiou inteirinho agora. Escute, até Atos dos Apóstolos capítulo 2, aqueles quase 120 crentes que ali estavam eram normais. Diga normais. E como normais, eles usavam para viver nesse mundo os 5 dons que Deus deu a todos os normais, com exceção daqueles que nascem com algum tipo de anomalia física. Todo ser humano recebeu nesta vida de Deus 5 presentes. A ciência chama de 5 sentidos. São eles: olfato, visão, audição, paladar e tato. Vamos fazer um exercício de novo: olfato, visão, audição, paladar e tato. Pergunte para mim: para que eles servem? Esses sentidos servem para que o mundo físico ao nosso redor seja real para todos nós. Eu só posso ver a beleza da sua roupa com os meus olhos. Eu dei um abraço aqui no nosso apóstolo Agenor. O meu olfato detectou que ele não usa mais perfume do Avon. É sério, perfume que ele usa nem português fala mais. Tá aparecendo filho de barbeiro de tão perfumado.
Só percebi por causa do meu olfato. São os meus ouvidos que são trilhados por essa música linda que o Roberto está tocando, porque eu ouço, e aqui eu vou operando e ele vai anestesiando. Através do meu paladar, permitindo Deus, no fim do culto eu vou comer alguma coisa, que eu estou cansado de nos lugares pregar e as pessoas dizem: venha, nós vamos tratar o senhor como se trata de um anjo. A gente vai cuidar do senhor igual a gente cuida de um anjo. Anjo não come, não dorme, não descansa, não toma banho. Não, eu quero ser tratado como ser humano. Meu paladar quer comer, quero experimentar. E através do meu tato, eu percebo a densidade dessa tribuna, e por isso eu não caio, eu me equilibro. Os 5 sentidos, portanto, servem para que o mundo material seja real para todos nós. Amém? Mas isso Deus deu para todos os normais. Mas em Atos dos Apóstolos capítulo 2, aqueles homens e mulheres normais, naturais, que tinham apenas 5 sentidos, receberam uma visitação. Receberam um poder. Veio sobre eles algo sobre-humano. Veio sobre eles algo etéreo. O que é etéreo é translúcido. Veio sobre eles algo eterno. O que veio sobre eles não veio da horizontal, veio da vertical. Tanto é que eles mesmos olhavam uns para os outros e viam línguas repartidas como que de fogo, que descia sobre a cabeça deles. Eles falavam em outros idiomas entre eles mesmos. Homens e mulheres que não iam em escola começaram a receber outro idioma. O que aconteceu com eles? Esses homens e mulheres que tinham 5 sentidos, respire fundo, receberam o 6º sentido. Ontem teve uma irmã ali atrás que fez o sinal da cruz. Deve ter sido a mãe de Chiqueiro. Deve ter caminhado lá nos terreiros, porque é lá que eles falam sobre isso. Mas tudo que eles vivem lá é apenas uma imitação barata da realidade que nós podemos receber de verdade. Quando o Senhor Jesus batiza um crente com o Espírito Santo, Ele dá a esse crente um 6º sentido. Para que serve o 6º sentido? Assim como os outros 5, que são sentidos físicos, que dá a esse crente a percepção do mundo natural, do mundo físico, o 6º sentido, ele é um dom extrasensorial. Ele é um dom metafísico. Ele é um dom espiritual. E para que é que ele serve? Ele serve para trazer à existência a percepção de um mundo invisível que está entre nós. Alguns não sabem o que é uma igreja. Algumas pessoas não sabem o que é um culto. Se soubessem o que é um culto de verdade, não ficariam em celular, não ficariam mascando essa desgraça desse chiclete, não ficariam trocando carícias aqui dentro da igreja, que tem uns casaizinhos ali atrás, que só Jesus na causa. Alguém avisa a eles que aqui não é lugar disso. Pode dar beijo, passar a mão nas costas da garota lá fora. Esse lugar aqui é um quartel-general. Para que serve uma festa como essa? A Genor não me trouxe aqui porque eu sou bonitinho, eu tenho espelho em casa. Ele me trouxe aqui porque eu sou um soldado de um batalhão como você. Só que eu sou um soldado testado. Eu sou um soldado que passei por vários campos de batalha e venci. Todas as vezes que alguém traz um pregador, é porque esse pregador é um soldado com patente mais alta, que veio aqui para repartir experiências. Entende isso? Então eu estou aqui para te dar ensinamentos dos quais eu tenho vivido. Jesus nos deu o 6º sentido, para que o mundo espiritual seja real, e muitos não têm a percepção nem do que é um culto. Por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai desenhar o culto. Ele diz: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra. Ele diz: quando mistura o louvor com a palavra, o louvor com o testemunho, vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Aqui está o problema, porque algumas pessoas entram na igreja e não recebem nada. Pergunte por quê? Porque entrar na igreja qualquer um entra, até cachorro entra. Fizeram por aí uma piada. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. E alguns crentes modernos acham que só por terem vindo aqui: mas eu paguei Uber, o senhor não sabe, tomei 3 ônibus, eu fiz um sacrifício de estar aqui, então só de estar aqui o senhor tem que dar glória a Deus. Não dou não.
Não adianta entrar na igreja e não entrar no culto. E você que está assistindo em casa, aprenda isso. Pastor, me explique. Explico. A minha fé é uma fé carismática. Eu sou pentecostal, já disse. A nossa fé pentecostal é uma fé que nos dá o direito de caminharmos entre dois mundos. Com um pé nós pisamos nessa terra, e com o outro podemos pisar nas regiões celestiais. Os milagres não atingem essa dimensão. Os milagres atingem uma dimensão espiritual. Tanto é que se ficar todo mundo me olhando com essa cara de paisagem, não vai acontecer nada. Mas se de repente você trocar essa sua boca travada, essa sua boca de aço, essa sua língua de ferro e esse queixo de concreto por um grito de glória a Deus extravagante, se você tirar esses olhos secos, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, e colocar lágrimas e emoções nele, se você parar de ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, e ficar dizendo, eu quero porque eu acredito, aí nós vamos sair da terra e vamos entrar nas regiões celestiais. É simples assim. Vocês já perceberam que tem homens e homens, mulheres e mulheres de altar, cada um é usado de um jeito? Tem uns que quando agarram o microfone já dá arrepio na gente. Por quê? Porque eles são portadores de uma unção. O que é uma unção? É uma chamada específica. A palavra Cristo, com C maiúsculo, significa o ungido. Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido, portador de uma unção, escolhido para algo específico. Jesus ia falar, as pessoas abriam a boca e diziam, que homem é esse, que tudo que ele fala a gente sente. Quando Jesus chegou, ele gritou, é chegado o reino de Deus entre vós. E o que é o reino de Deus? É a batalha do mal contra o bem, e o bem sempre vencendo. O que é o reino de Deus? Onde ele chegava tinha um doente, ele ia e curava. O reino de Deus ficou ali, perfeição. Ele chegava, tinha um morto. Onde ele chegava, a morte saía. Você percebeu na Bíblia que nenhum morto ficou morto perto dele? Você nunca se perguntou, por exemplo, por que Jesus morreu antes dos dois ladrões da cruz? Já se perguntou isso ou não? Ele foi crucificado entre dois, sim ou não? Ele sofreu igual os outros dois. Todos foram tratados da mesma forma. Por que Jesus morreu antes? Porque ele era mais fraquinho do que eles? Não, pergunte para mim por quê, pastor? Porque se os dois que tivessem do lado dele morressem antes dele, era morrer e ele gritar, ressuscita. Se morrer, ressuscita. Ninguém ficou morto perto dele. Vou falar de novo, Jesus nunca respeitou a morte. Jesus nunca ficou num lugar para velar um defunto. Por quê? Morte é o oposto de avivamento. Onde ele chegou, o que estava morto ressuscitou. Havia uma unção sobre ele. É esta unção que Jesus quer te dar hoje. Quando você abrir a boca depois dessa noite, onde você tocar, onde você chegar, o que estava morto vai ressuscitar. E se alguém crê nisso, agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aqui dentro, por favor. O sexto sentido, esse dom extrasensorial, vai te dar a habilidade de perceber o mundo invisível ao seu redor. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que quando nós nos ajuntamos e a gente sai da terra e entramos nas regiões celestiais, a gente pode ter a percepção de que não estamos sozinhos no culto. Lembra de um recado que ele mandou para as mulheres? Mulheres, se vistam bem, se vistam com pudor e respeito, porque os anjos de Deus estão entre vós no culto. Alguém acredita nisso? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Amém? Quer dizer que para cada crente que tem aqui, tem um anjo. Então tem duas multidões aqui. Uma multidão é visível, a outra multidão está um passo acima. Eles estão aqui. Pastor, eu não os vejo. Não vê, porque eles não são dessa dimensão. Eu não os sinto. Não os sente, porque só pode percebê-los se você estiver com o seu espírito treinado. Você
nunca ouviu a história de um seu vizinho, de uma amiga sua, de uma parente que tinha visões, que escutava vozes? E aí alguém levou ela para um lugar para ela desenvolver a mediunidade. Quem já ouviu falar disso? Se aquela pessoa tivesse sido trazida para um culto pentecostal e despertado o dom, teria nascido um profeta. Alguns seres humanos têm a percepção do mundo invisível. Por que Davi era diferente de todo mundo? Porque ele era sensitivo. Tudo que ele fazia era para Deus, tudo que ele cantava era para Deus. Não saía nada da boca dele que não fosse coisas sobre Deus. Ele tinha um pecado miserável que fosse, mas ele pegava aquela harpinha dele, chorava, contava os seus pecados e Deus parava para ouvi-lo. Um dia Davi percebeu que ele passou uma temporada sozinho, então ele falou: Deus, eu quero colocar à disposição do Senhor aqui o meu trono. Pode tirar o meu trono, pode tirar a minha riqueza, pode tirar a minha fama, só não retires de mim. Só não retires de mim a sua presença. Davi percebia quando Deus estava com ele. Esse tipo de percepção você tem que ter também. O crente que sabe quem ele é e quem está dentro dele, não tem medo de nada nem de ninguém. Não tem demônio no inferno, não tem homem na terra, não tem anjo no céu, não tem bala perdida, não tem AIDS, não tem HIV, não tem essas doenças de respiração que nós estamos passando aí, como Covid, dengue, não tem ameaça de traficante, não tem governo, não tem nada, porque ele sabe que quem está com ele é maior do que todos. Não foi isso que o apóstolo colocou para nós aqui no texto? De um rapaz que ficou com medo. Aí aquele que estava com ele era sensitivo, disse: Senhor, abre os olhos do rapaz para ele ver o que eu já estou vendo. E quando abriu os olhos, o rapaz viu o mundo invisível. O sexto sentido serve para isso, para você ter a percepção de que onde você colocar a planta do seu pé depois de hoje, o inferno vai ter que se curvar. Você já é e nem sabe. Quem aqui já foi fazer uma oração numa casa, uma visita no hospital, foi numa empresa, foi orar por alguém? Quem já fez isso? Quem aqui, ao fazer isso, quando botou o pé naquele lugar, subiu um arrepio? Veio da canela até aqui em cima, você tremeu tanto que você esqueceu que era crente e falou: passa a morte que eu estou forte. Quem já viveu isso? Ora, criaturas, por que você se arrepiou? Por que quem estava com você não sentiu nada? Por que a família que estava vivendo aquele inferno pelo qual você foi orar não percebeu nada? Por que você percebeu? Simples. O seu corpo foi apenas o veículo que reverberou aquilo que o seu espírito percebeu. Deus abriu a sua capacidade espiritual de entender que lá dentro havia um outro espírito. E aquele espírito que estava lá dentro é contrário ao espírito que estava dentro de você. E ele sabia que era chegado o fim dele, porque na mão da igreja o Senhor deu autoridade sobre os demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Não me interessa o tamanho desse demônio. O que me interessa é o que está dentro de você. Eu me lembro que quando eu fui pregar as primeiras vezes e recebi muita autoridade, eu levei minha mãe no culto. E a minha mãe não era crente. E a minha mãe me viu pregar, ela chorou, ficou emocionada, mas não aceitou Jesus como Salvador. Ela foi aceitar Jesus tem 3 anos agora. Eu orei pela minha mãe 34 anos para Jesus salvá-la. E aí, nesse período eu falei: mãe, o que a senhora achou? Ela falou: nossa, eu fiquei emocionada. E ela falou: você fica diferente quando está lá naquele lugar, né? Eu falei: fico, mãe, como assim? Você fica vermelho, você vai falando, vai arrepiando a gente. O que é aquilo? Por que você fica daquele jeito? E eu, sem entendimento, eu falei: mãe, tem uma coisa que me pega. Tem um negócio. Aí minha mãe falou: já sei. Eu falei: o quê? Encosto. Eu falei: não! Ela falou: uai, você fala que tem um negócio que te pega, você não sabe o que é. Deve ser encosto. Porque a dona Maria ali, a benzedeira, ela recebe uns trem também, ela fica meio esquisita. Eu falei: não, mãe, não é encosto. Ela falou: então o que é, meu filho? Eu falei: mãe, hoje eu não sei, mas eu vou estudar e vou descobrir e conto para a senhora. Eu tive que me aprofundar em uma matéria teológica chamada paracletologia, ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo.
Só estudando a doutrina do Espírito Santo, Zé da Filadélfia, que eu estou vendo sentadinho ali, só estudando, você vai perceber que o Espírito Santo não é uma coisa. Ele não é um vento. Ele não é uma brasinha de fogo. Ele não é óleo, ele não é água. Esses 4 elementos podem ser símbolos dele, porque assim como a água limpa, ele também limpa. Assim como o fogo purifica, o Espírito Santo também purifica. Assim como o óleo, ele separa, é usado para unção, o Espírito Santo também separa. Assim como o vento esparrama, ele também esparrama. Mas ele não é um elemento, ele é uma pessoa. Vou falar de novo. O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, ele tem atributos de uma pessoa. E um dos atributos que ele tem como pessoa é, nos últimos tempos, ficar triste porque não há quem perceba a presença dele como ele é, e não há quem converse com ele. A maioria dos crentes pentecostais acham que ele é uma coisa, porque eles recebem a presença dele, recebem os dons extrasensoriais, operam nos dons e acham que foi só uma coisa, acham que é uma capa que cobre ele, acham que é uma nuvem que vem e vai embora, e não é isso. Quando eu descobri, eu cheguei na minha mãe e disse: mãe, lembra aquela pergunta? Lembro, estou aqui para falar para a senhora, eu falei errado, já pedi perdão a Deus. Não é uma coisa que me pega, não é algo dentro de mim. Ela disse: o que é, meu filho? Eu disse: é alguém dentro de mim. Não, eu vou falar de novo, porque isso é bonito. Não é uma coisa dentro de mim, não é algo dentro de mim, é alguém dentro de mim. E esse alguém está aí dentro de você também. Não fui eu que falei, foi Paulo. Vós sois templo do Espírito Santo. Vou falar de novo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Se você é o templo do Espírito Santo, é Ele quem está dentro de você. Se você é o templo do Espírito Santo, é Ele quem age através de você. Quer ver? Por favor, olhe para suas mãos, vire elas. O que você vê quando olha suas mãos? Você vê raios saindo dela? Você vê fagulhas de fogo? Purpurina? Não. Você não vê nada brilhante? Não. Uai, mas a Bíblia Sagrada diz que quando você coloca a mão sobre o enfermo, ele é. Então olhe para sua mão de novo, procure aí a cura. Como pode essa mão cheia de calo, essa mão cheia de esmalte, cheia de rugas e veias, como pode essa mão curar alguém? A Bíblia Sagrada diz que onde a planta do seu pé pisar, o Senhor te dá por herança. O que é dar por herança? É tomar posse daquele território. Ou seja, aquele território era de alguém, você vai lá e toma ele quando você pisa num lugar. Mas por favor, olhe para os seus pés. Alguns não dá para ver, mas tente lembrar a última vez que você viu esses coitadinhos. É a parte do corpo que a gente não cuida, fica escondido, fica lá embaixo, ninguém dá nada por ele. Quando você olha para o seu pé, o que você lembra? Chulé, frieira, unha encravada, joanete, dedo torto. Tem uns que tem vergonha do pé. Como pode esse pé podre tomar conta de algum lugar? Pergunte para mim, como, pastor? Só tem uma explicação, pergunte qual. Pode me ajudar? Vem cá, fique aqui do meu lado. Mão esquerda na minha cintura, segure aqui. Mão direita sobre a minha mão direita. Isso, desce os seus dedos desse jeito. Vamos fechar. Senão não precisa apertar, que você está aí na academia, né? Vai devagar. O homem deve estar levantando peso na academia. Pé direito, pé esquerdo. Vamos caminhar. Essa é a visão que os demônios têm quando eles te olham. E alguns de nós não têm esse conhecimento. Você não caminha sozinho. Se você for templo do Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Portanto, quando você vai curar os enfermos, você vai colocar a mão sobre eles, porque porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Não é a sua mão que a enfermidade respeita, é que vai uma outra mão junto com a sua.
A outra mão que vai junto com a sua é a mão do Criador. É o Espírito que navegava sobre a face das águas quando não havia seres humanos. É o Espírito que Deus soprou nas narinas de Adão. É o Espírito que desceu sobre eles lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2. É Ele. Vamos lá, expulsaram um demônio e aponta o dedo para ele. Sai em nome de Jesus. Os demônios não estão vendo o seu dedo, eles estão vendo um outro dedo dentro do seu. E eles estão ouvindo um nome que está acima de todo nome. E eles são obrigados a saírem. Você já viu o apóstolo Agenor Duque, quando ele vai expulsar demônios aqui? A primeira coisa que ele fala para a pessoa, pode ver, a pessoa ficou endemoniada, ela fecha o olho, ela não quer olhar para ninguém. Ele diz: olha para mim. Já vi ele pegar pesado: olha para mim, seu desgraçado. E é mesmo, porque desgraçado é alguém que é ausente da graça. Aí o demônio é obrigado a olhar para ele. Quando o demônio olha para o Agenor, ele não tem medo dessa barba bonita. Não é aquele cabelo ali parecendo aqueles bonequinhos Playmobil tão fofinho. Não. Os demônios olham para quem está dentro dele. E quando eles veem os olhos do Espírito Santo dentro dele, eles são obrigados a recuar. Obrigado. Você não está sozinho, você não está sozinho, você não anda sozinho, você não caminha sozinho, você não come sozinho, você não vai para o trabalho sozinho, você não vai para a escola sozinho. A partir de hoje, quando você chegar num lugar, chegando na sua casa, põe o pé na rua e diz: chegamos. E se alguém falar: você está doido, você está sozinho e está falando no plural, fala para a pessoa: você não sabe, eu não estou sozinho, tem alguém dentro de mim. Nós estamos chegando. Meu Deus, até a minha barba está arrepiada. Desperta o dom que há em ti. Desperta esse dom nesta noite. E não vai ficar na sua frente Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria. Não tem bala perdida, não tem ameaça. Nada. E aí Andreves, Narguiman trova la suri di Kemharaba. Ariashi aqui a to tremer, marnaria trovas, radagai Senhor, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo agora, pega ele, pega ela, agora, já! É disso que eu estou falando. Pastor, mas vão me chamar de louco, vão me chamar de desequilibrado, vão me chamar de santarrão, vão me chamar de fanático. Alguém lhe chamar disso, ignore, dá um beijinho no ombro. Quem fala de você não paga suas contas. Quem fala de você não te visita quando você está doente. Não vai lá olhar a sua despensa quando está faltando tudo. Então não é para eles que você está gritando aqui. Você está adorando aquele que fez os céus e a terra. Meu último ensinamento: eu não grito porque eu quero. Tem uns crentes que são maldosos. Tem uns que ficam me filmando enquanto eu estou pregando. E quando eles veem eu dar um grito, eles dão um zoom e congelam a imagem para mostrar a minha goela. E aí me mandam pelo Instagram: o que o senhor achou, pastor? Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu fui reclamar com o irmão, ele disse: mas é o senhor que está gritando. Se o senhor não quer, o senhor grita por quê? Aí eu respondi: eu não grito porque eu quero. Tem alguém dentro de mim dizendo: grita, adora, dá uma adoração extravagante, deixa te chamar do que for, porque aquele que fica cheio do Espírito Santo, ele edifica a si mesmo. E quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, porque em mistérios fala com o único capaz de entender. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, para de falar com a comadre, para de falar com o compadre, vai falar no ouvido do Eterno. Você fala, ele te escuta. Você fala, ele escuta e responde.
De pé, porque eu já vou encerrar. Não quero judiar de vocês. Os dons do Espírito Santo existem e são reais. Agora escute 3 capítulos da Bíblia que eu te dou como lição de casa para o resto dessa semana. 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e 14. Esses 4 capítulos, leia, mastigue, coma. Você vai ver que é uma sequência. A Bíblia não foi escrita em capítulos nem em versículos. Paulo pegou a caneta dele, uma pena com nanquim, foi escrevendo. Foram os homens que catalogaram em capítulos e versículos. Os homens que achavam que ele estava mudando de assunto, mas não estava. No capítulo 11, Paulo fala sobre o culto. Querem ter um culto sobrenatural? Respeitem a presença dos anjos que estão entre vocês, e dê a Deus um culto racional, mas com louvores e testemunho. Aí Paulo diz: quando vocês começam a adorar a Deus, vocês ficam cheios do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é só um sinal, ele é uma chave. Pergunte para quê? Uma chave que te dá autoridade para abrir a porta de um armário. Só que esse armário não fica nesse plano, ele fica nas regiões celestiais. O crente que ora em línguas incessante, ele vai saindo da terra e ele entra numa outra dimensão. Ao orar em línguas e usar o dom que Jesus deu a ele, essas línguas são usadas como uma chave para abrir a porta desse armário. E quando esse armário é aberto nas regiões celestiais, ele tem 9 prateleiras. Em cada prateleira está um dom. Variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espíritos, a palavra do conhecimento, dons de operação de maravilhas, dons de curar os enfermos, dom da fé. Existem coisas sobrenaturais que Deus deu para nós. E sabe o que eu acho mais lindo, Agenor? É que ao invés de Jesus pegar e ensinar o Pentecoste para Pedro e João, porque Pedro e João eram analfabetos. João foi aprender a ler depois dos 90 anos na ilha de Patmos, porque recebeu uma ordem de Jesus: tudo que você vê, escreve. O coitadinho saiu com 90 anos da ilha de Patmos, entrou numa escola, aprendeu a ler e escrever para escrever o Apocalipse para nós e as suas cartas. Pedro nunca escreveu. Quem escrevia eram os discípulos dele. O Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro, escrito por Marcos, porque Pedro não sabia ler nem escrever. Por que eu estou dizendo isso? Porque falam que Pentecoste é só para gente burra, ignorante, ou um preconceito. Eles falam: pode ver, as igrejinhas mais barulhentas são aquelas que estão caindo aos pedaços. Preconceito. Quando Jesus quis sistematizar o poder do Pentecoste, ele não falou com Pedro e João, ele chamou um erudito. Sabe o que é um erudito? Um intelectual. Jesus pegou um homem que era doutor da lei, ou seja, ele era advogado. Um homem que era poliglota, que falava: eu falo mais línguas do que todos vocês. Um homem que tinha cidadania dupla, judaica e romana. Um homem que vinha da aristocracia judaica, um homem rico. Eu acho que Jesus viu o futuro e falou: vão falar que o Pentecoste é só para gente que não sabe ler nem escrever. Então eu já vou levantar um aqui para explicar que o Pentecoste não é dado para a pessoa porque ela é pobre, deixa de ser dado porque ela é rica. O Pentecoste não é para a mente, é para o coração. É para quem deseja, é para quem busca, é para quem crê, é para quem bate até abrir. Porque aquele que bate, a porta abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Então, se os intelectuais modernos não querem ficar naqueles cultos da almofadinha, problema deles. Mas se tiver aqui alguém que é formado, como eu sou formado, apóstolo Agenor é formado, é jornalista. Aqui deve ter outros que são advogados, são médicos. Essa história de que o evangelho pentecostal é só para gente ignorante é conversa do diabo. Não me importa o nível intelectual que você tem, o que me importa é que se você buscar, se você crer, o Espírito Santo vai fazer uma parceria com você. E vocês vão sair daqui de mãos dadas. E quando você pisar na rua da sua casa, vai haver um rebuliço naquele lugar. Alguém acredita nisso?
Olhos fechados. E eu termino. Eu quero fazer uma oração. É uma oração meio doida. Tem muito tempo que eu não faço. É uma oração de transferência de unção. O senhor acredita, pastor? Eu acredito. Deus tirou do espírito de Moisés e repartiu com 70 no meio da congregação. Eliseu desejou de Elias e recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. Jesus um dia chamou os 12 discípulos e fez assim na cara deles, ó. E tendo assoprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Se você não acredita, eu respeito você também. Mas se você acredita e quer, vem cá para eu orar com você. Isso. Oh glória. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio que não precisa nem tocar. Não. Eu creio que está liberado aqui. O que você tem que fazer? Fechar os olhos e desejar, e pedir, e começar a orar. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo é tremenda. Você não pode ter medo. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você veio para esta conferência nessa noite. Feche seus olhos. A sarça vai começar a fumegar. Oh, se é verdade o que eu preguei, se é possível, da mesma unção que o Senhor me deu, da unção que o Senhor deu ao apóstolo Agenor, reparte esta unção com esta multidão. Levanta o seu filho com a sabedoria da palavra. Levanta a sua filha com a revelação sobre as enfermidades. Levante todos com autoridade contra demônios. E quando, Senhor, eles começarem a operar em uma outra dimensão depois dessa noite, o céu vai ficar bem baixinho. Deus, onde houver alguém que o Senhor está dando este dom, marca eles agora. Toca neles agora. Mão direita erguida aqui em cima. Diga comigo: em nome de Jesus, eu recebo tudo isso. E também ordeno a todos os demônios que tocaram na minha vida, na minha família, na minha cidade, no meu bairro, na minha rua, eu ordeno que venham para a palma da minha mão. Fecha a sua mão. Fecha os olhos. Vou contar até 3. Você joga no chão e pisa em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Depois que você pisar, você vai abraçar 2 pessoas, porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, está ligado no céu. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida depois desta noite. 2,5, a sua casa será chamada de casa do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima.